Então, começando o nosso revisional aí sobre leis de Kepler e gravitação universal. Bem, logo na primeira questão, eu falo de um detalhe que não foi possível falar lá na teoria, que justamente eu havia separado para essa parte sobre exercícios, que envolve a ideia de energia, tá? Dentro do contexto ali de leis de Kepler e gravitação de Newton. Então vamos lá, olha, o cometa Halley atingiu em 1986 sua posição mais próxima do Sol, periélio, e no ano de 2023 atingirá sua posição mais afastada do Sol, o afélio. Assinale a opção correta. Bem, aqui, galera, é um tipo de questão que foge um pouco daquilo que o Enem costuma cobrar, mas como eu disse aqui, é para a gente aprender um conceito, tá? Então, entenda esta questão como um detalhe importante sobre o revisional da teoria. Então, vamos lá, letra A. Entre 1986 e 2023, a força gravitacional que o Sol aplica no cometa será centrípeta. Bem, por que essa aqui está errada, hein? Por que não pode ser a letra A? Primeira lei de Kepler. As órbitas, elas não são circulares, né? E principalmente a do cometa Halley, né? Que é uma órbita bem excêntrica, tá? Bem excêntrica. Então, isso aqui só seria uma verdade se a órbita fosse com trajetória circular. E o próprio enunciado está deixando claro, né, aí para você que a trajetória não pode ser circular, que fala de ponto mais próximo e depois de ponto mais afastado, né? Fala de afélio, fala de periélio. Então é o contexto da primeira lei de Kepler, tá certo? Então não pode ser força centrípeta. Bacana? Bem, ou seja, na prática, tem uma componente da força que aponta para o Sol e tem uma componente tangencial, né? Letra B. Entre 1986 e 2023, o cometa terá movimento uniforme. Bem, também não. Segunda lei de Kepler, né? Pela segunda lei, a gente aprende que a velocidade, por exemplo, ela é máxima no periélio e mínima no afélio, tá? Então, a velocidade de uma órbita, ela é de uma órbita elíptica, né? Ela é variável. O módulo da velocidade, módulo, direção e sentido, né? São variáveis. No ano de 2041, a energia potencial do sistema Sol-cometa será máxima. E a letra D fala que ao atingir o afélio no ano de 2023, a energia potencial gravitacional do sistema Sol-cometa será máxima. Então tá, então agora ele está falando de energia. Galera, então, para falar de energia, eu vou para um slide posterior aqui, depois a gente volta para decidir entre letras C e D. Olha bem, então, para um caso, aqui está para o caso de um planeta orbitando o Sol, mas claro, serve, né, como modelo para explicar aí a órbita do cometa Halley em relação à Terra. Bem, então vamos lá. Velocidade no periélio, a máxima possível do sistema, né? Do sistema não, desculpa, do planeta, né? Já no afélio, essa velocidade é a mínima possível. Isso quer dizer, né, se você analisar aqui a relação da órbita, você vai concluir que este sentido da órbita é o sentido sob o qual ocorre diminuição do módulo da velocidade. Ou seja, né, do periélio para o afélio, a velocidade vai diminuindo. Beleza. Já do afélio para o periélio tem que ser o contrário. A velocidade tem que ir aumentando em módulo. Galera, mas isso aí é um sistema conservativo. E se é um sistema conservativo, a energia mecânica do sistema, aí seria planeta Sol, lá seria cometa Terra, a energia mecânica do sistema tem que se manter constante. Por exemplo, o que significa isso? Como numa montanha russa desprezando o atrito, tá? Quando a energia potencial está aumentando, a cinética está diminuindo e vice-versa. É por isso que é possível, então, concluir, tá? Por se tratar de um sistema conservativo, que a energia potencial é mínima no periélio. Por quê, professor?
Porque a cinética é máxima. É por isso, tá? Então, como a cinética vai atingir a energia cinética do planeta, do sistema planeta-Sol aqui, né? Como a energia cinética é máxima nesse ponto, a potencial tem que ser a mínima possível, tá? E no caso lá do afélio, é o contrário. A energia potencial é máxima e a cinética é mínima. Como a gente pode acompanhar aqui, olha só, nessa animação, né? O planeta mais lento nessa região e mais rápido na região oposta. Tá bacana? Então você lembra de onde a velocidade é máxima, de onde ela é mínima, conclui sobre a energia cinética, né, que é mais fácil, aonde ela é máxima, aonde ela é mínima, consequentemente você vai poder falar sobre a energia potencial. Esse sistema aí se comporta de uma forma bem semelhante à ideia, por exemplo, de cargas que se atraem, né? Se você pegar uma carga positiva e uma carga negativa, né, a energia potencial do sistema aumenta com o afastamento, tá bom? Mas é mais fácil pensar em função da energia cinética, porque isso te ajuda a entender o processo. Pois bem, a gente pode então voltar para resolver o nosso exercício. Então, a letra C fala que no ano de 2041, a energia do potencial do cometa será máxima. Não, galera. 2041, o cometa ele já estará voltando para o periélio. Ou seja, ele já vai começar a experimentar aumento, né? A velocidade dele vai começar a aumentar, então a cinética começa a aumentar e a potencial já é menor do que no afélio, tá? Então não pode ser a letra C. E a letra D fala que ao atingir o afélio no ano de 2023, a energia potencial gravitacional do sistema Sol cometa, eu falei cometa Terra, é cometa Sol, desculpa, tá? Ao atingir o afélio no ano de 2023, a energia potencial gravitacional do sistema Sol cometa será máxima, tá? Quando eu falei aí cometa Terra, foi engano. Cometa Sol. Bacana, então a resposta correta é a letra D. Bacana? Então, lá na hora da prova, não deixa essa dúvida ficar por muito tempo na sua mente. Tá com dúvida? Pensa na energia cinética, lembra que o sistema é conservativo e a coisa fica fácil aí de ser decidida. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre energia potencial, cinética, nesse tipo de sistema? Tá, tá bacana? Qualquer coisa, coloca no chat aí. Então, bora lá para a nossa próxima. Dois satélites de um planeta têm períodos de revolução de 32 e 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale uma unidade, então o raio da órbita do segundo será de quantas unidades? Bem, galera, essa aqui é uma questão mais matemática, e não é uma questão impossível de cair, tá? É só para você entender como é que você manipula a terceira lei de Kepler. E aí eu começo discutindo, né, por que, que é a terceira lei, né? A terceira lei é aquela que relaciona período de revolução com raio de órbita, né? A terceira lei diz que período ao quadrado sobre r ao cubo é uma constante para para qualquer planeta, por exemplo, e no caso de satélites que orbitam um planeta, isso aqui também vai ser uma verdade. Se você voltar lá no meu slide, lá está escrito, né, que as leis de Kepler são válidas para qualquer corpo em órbita em razão do campo gravitacional, tá? Então, o satélite orbita por causa do campo gravitacional do planeta. No caso aqui, a gente pode pensar no caso da Terra, tá bom? Bem, galera, uma outra dica que eu quero deixar aqui também para vocês, às vezes fica aquela dúvida, quem é o quadrado, quem é R3, né? É até uma dica de um outro professor, o professor Douglas, e eu achei interessante a maneira como ele pensou nisso aqui, o seguinte, quem é ao quadrado e quem é ao cubo? Pensa assim, olha, para você escrever o período, você vai fazer dois traços, né? O traço vertical e o traço horizontal, por isso ele é ao quadrado. Já o raio, para você escrever a letra R, você vai fazer três traços, né? Pensando no R maiúsculo, tá? Você vai fazer três traços, ó. Esse traço vertical,
a barriguinha e a perninha. Então, ele é ao cubo. Bacana? Achei interessante essa maneira, porque realmente no dia da prova tem aquela tensão, né? Pode ficar difícil lembrar. Então, fica aí essa dica dada pelo professor Douglas, tá? Tem até um canal no YouTube aí. Então, T2 por R3 é uma constante. Bacana. E é uma constante para os dois satélites. Na prática, essa constante é igual tanto para o satélite 1 quanto para o satélite 2. Assim como essa constante é a mesma para a Terra, para Vênus, para Marte. Tá? É uma constante de gravitação universal. Bem, que inclusive eu demonstrei, né, qual que é o valor dela na aula passada. Para o caso daquele exercício que eu mostrei lá da órbita de um satélite geoestacionário. Então vamos lá, olha, o que você vai fazer? Você tem dois satélites, você tem o primeiro e o segundo. Como a constante é a mesma para os dois, então eu escrevi o seguinte, como é que é a ideia para o satélite 1? T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo, satélite 1. Tem que ser a mesma coisa para o satélite 2, ou seja, o período dele ao quadrado sobre o raio dele ao cubo. O que você vai fazer? Você vai comparar período com raio, né? Porque eu tenho aqui, olha, período de revolução de 32 e outro de 256. Então, acho interessante equilibrar essa equação da seguinte maneira. Olha, o T1, que está aqui como numerador, né? Ele vai passar dividindo, e o R2 vem para cá, tá? Multiplica isso aqui cruzado, né? Então, T2 ao quadrado por T1 ao quadrado. E aí o R1 ficou aqui embaixo, tá? E o R2 ao cubo veio para cá. Beleza. Como está todo mundo ao quadrado aqui no período agora, olha só por que é interessante fazer isso, tá? Porque antes aqui tinha um ao quadrado, o outro ao cubo, tá? Então, existem problemas que fica bem mais fácil se você conduzir dessa maneira, tá? Então, ficou T2 por T1, os dois estão ao quadrado, e a mesma coisa para o raio, os dois estão ao cubo, né? E agora eu vou simplesmente botar os valores, olha bem. T2, 256 dias, né? Esse segundo satélite demora 256 dias para uma órbita, enquanto que o outro 32, tá? E o raio da órbita do primeiro falou que é de uma unidade de medida qualquer aí. Resolvendo isso aí, galera, 256 por 32 vai dar 8, tá? Então 8 ao quadrado igual a R2 ao cubo, tá? 8 ao quadrado dá 64, tá? E aí a raiz cúbica de 64 vai dar 4, tá bom? 64 é 4 ao cubo, né? Então, o raio do satélite 2 é de 4 unidades, o que é razoável, né? O que diz a terceira lei? Que quanto mais distante o corpo está do centro da órbita, maior é o seu período de revolução, de fato, né? Aquele que está mais distante, olha aqui, tem maior período de revolução. Aquele que está mais próximo, uma unidade só, é aquele que tem menor período de revolução. Tá certo? Bacana. Então, só para dar uma passada aí também por questões do tipo numérica, né? Avaliação segundo a terceira lei de Kepler. Lembrando, ela vale para qualquer corpo em órbita em razão do campo gravitacional. Resposta letra A. Bora lá para a questão agora de número 3. Uma questão da UFMG. Né? Eu, particularmente, tenho boas lembranças, né, das provas da UFMG, que eram de questões muito bem elaboradas, né? Cobrava basicamente o conceito do aluno, que é mais uma tendência do Enem. Então, O Pequeno Príncipe, do livro de mesmo nome de Antoine de Saint-Exupéry, vive em um asteroide pouco maior que esse personagem, que tem a altura de uma criança terrestre. Em certo ponto desse asteroide, existe uma rosa, como ilustrado na figura a seguir. Lembrando, galera, que tudo que está aqui, né, está sendo atraído pelo campo gravitacional que esse planeta produz. Massa produz campo gravitacional, tá bom? Então, a rosa
é atraída pelo campo gravitacional do planeta, assim como o garoto, assim como esse pequeno broto que está aqui. Bacana. Após observar a figura, Júlia formula as seguintes hipóteses. O Pequeno Príncipe não pode ficar em pé ao lado da Rosa, porque o módulo da força gravitacional é menor que o módulo da força peso do personagem. Galera, é exatamente o contrário do que Newton pensou, né? Qual que é a ideia central de Newton para formular a lei da gravitação? Onde ele vai unificar, né, a mecânica terrestre com a mecânica celeste. A ideia era a seguinte, olha, por exemplo, né, a força que atrai uma maçã para o centro da Terra é a mesma que deve manter a Lua em órbita. Ele pensou na interação entre massa. Ele falou assim, olha, de alguma forma, existe uma interação entre a massa da Terra e a massa da maçã. E, de igual modo, a massa da Terra deve também produzir uma interação com a massa da Lua. Então, ele estava falando, na verdade, do mesmo fenômeno. Portanto, galera, a letra A está errada, tá? Porque nesse contexto aí, a força peso é sinônimo de força gravitacional. Bacana? Então, o menino pode ele anda por esse planeta aqui, né, sem nenhum problema, e ele vai ficar em pé do lado da Rosa. Lembrando que o sentido de em pé, né, é um sentido contrário ao sentido da força-peso, né? O sentido de em pé, o sentido de para cima é o sentido da força normal, por exemplo, né? A força normal aqui estaria num sentido assim, tá bom? Então o menino fica sem nenhum problema, ele não cai do planeta, né? Ele não vai cair do planeta por causa da interação gravitacional. E a 2 fala o seguinte: se a massa desse asteroide for igual à massa da Terra, uma pedra solta pelo Pequeno Príncipe chegará ao solo antes de uma que é solta na Terra, da mesma altura. Então ela está comparando o seguinte, olha, a massa desse asteroide sendo igual à massa da Terra, e se eu pegasse uma pedra, então, e abandonasse de uma mesma altura que eu abandonasse lá na Terra, a pedra chegaria antes? Bem, vamos ver. O que faz a pedra cair mais rápido ou mais lentamente é a aceleração sobre ela, né? Por exemplo, lá na Lua, um corpo cai muito lentamente em comparação com a Terra, porque a gravidade lá é menor, a aceleração da gravidade, né? E eu demonstrei para vocês, inclusive partindo dessa igualdade, tá? Volta lá na aula de teoria que você vai ver. Partindo desta igualdade, nós provamos que o valor da aceleração da gravidade depende da constante de gravitação universal, da massa do planeta, nesse caso aí a massa do asteroide, por r quadrado. Bacana, mas aí a massa é a mesma coisa, o G maiúsculo aqui é a mesma coisa, então a gente está comparando gravidade com variação do raio, né? Porque o asteroide é bem pequeno, tá? Disse aí que ele é pouco maior que o tamanho de uma criança terrestre. Conclusão, a gravidade nesse asteroide é uma coisa gigante, né? Porque ele vai ter um raio bem pequeno, muito pequeno, uma massa gigante, né, porque seria a massa da Terra, e, consequentemente, a gravidade aumentaria para um valor absurdo, tá? Valores absurdos de gravidade. Porque aí eu estaria falando de uma massa, como eu disse, gigantesca, condensada num raio muito pequeno, tá? Que é o que dá, inclusive, para começar a discussão do buraco negro, né? Que seria essa ideia. Então você tem uma massa altamente condensada, seria a ideia do buraco negro, né? É uma estrela que colapsou, então você tem uma massa altamente condensada, então você tem um campo gravitacional gigante ali, tá bom? Ok, então a 2 está correta, a 1 está errada e a 2 está correta. Sim, se a massa desse asteroide for igual à massa da Terra, uma pedra solta pelo Pequeno Príncipe chegará ao solo antes de uma que é solta lá da Terra da mesma altura, porque em tal asteroide a gravidade é muito grande, tá? Por isso está aí a resposta, letra B de bola, tá bom? Vamos lá para a quarta questão, agora falando de satélites, um satélite geoestacionário, questão da FUVEST.
Satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra, ou seja, de tal forma que permanecem sempre acima de um mesmo ponto da superfície. Considere algumas condições que poderiam corresponder a esses satélites. Então, coloquei de novo aqui uma animação. Olha, o satélite geoestacionário, ele sempre enxerga, né? Enxerga, cobre uma determinada região. Por quê? Qual que é a condição para isso? Eu falei para vocês na aula passada. Primeira coisa, satélite geoestacionário, ele vai estar sempre no plano do Equador, tá? Sempre no plano do Equador. E, aliás, falando também, se você quer uma órbita estável como essa aí, você vai lembrar sempre que a órbita deve ser estabelecida em função do centro da Terra, tá? Mas para ser geoestacionário, tem que estar no plano do Equador. Por quê? Porque aí você vai garantir, por exemplo, para uma tal velocidade que garanta que ele tenha o mesmo período de rotação da Terra, tá? Então, veja que uma órbita nesse plano aqui, ó, pensa numa órbita desse plano, tá? Aí você não consegue mais enxergar sempre a mesma região, é impossível, tá? Pensa nesse plano que eu estou passando aqui agora, olha, não tem como você garantir uma órbita geoestacionária em função desse plano aqui, por exemplo, tá? Porque aí o satélite vai enxergar pontos diferentes a cada momento, por exemplo. No plano do Equador, não. Olha lá, tá certo? Então, para ser geoestacionário, tem que ter o mesmo período de rotação da Terra e de 24 horas? Sim, né? Então, de azul aqui, porque está certo. Primeira condição, o período tem que ser o mesmo, tá? Ter aproximadamente a mesma massa, todo satélite o que ele está querendo dizer aí é o seguinte, todo satélite geoestacionário, claro que não tem um só, né? No plano do Equador da Terra, tem vários. Todos têm que ter razoavelmente a mesma massa, galera. Será que tem essa condição? Veja lá na demonstração da aula de teoria, é onde eu mostrei que a velocidade de órbita não depende da massa do corpo que orbita, mas só da massa da Terra, por exemplo. Então, essa aí está errada. Todos estão aproximadamente à mesma altitude? Aí sim, eu provei que a altitude é essa. Tá vendo por que foi importante falar daquilo lá? Tá? Todo satélite geoestacionário está aí aproximadamente 42, arredondando aqui, 42 mil quilômetros de distância do centro da Terra. Tá? Dá mais ou menos, acho que 35.800 da superfície. E manter-se num plano que contenha o círculo do Equador? Tem que ser. Tá? Porque qualquer outra órbita estável fora do plano do Equador, você não vai conseguir um satélite que enxerga sempre a mesma região terrestre, tá bom? Então, 1, 3 e 5 são as respostas, as alternativas corretas. Para a última, para a gente encerrar essa parte aqui, essa pequena parte de revisão, deixa eu dar uma olhada no chat aqui, alguém... Não, até agora sem perguntas, então, bacana. Uma questão da UFV de 2010. Seja F o módulo da força da gravidade que o Sol faz sobre um cometa de massa constante, cujo período orbital é T, em anos. Dos gráficos a seguir, aquele que representa corretamente a variação da força com o tempo. Bem, aqui a gente já tem uma questão que é a cara do Enem. É uma questão conteudista? Bem, até de certa forma sim, mas ela tem que levar o aluno a pensar, saber manipulação de equação, né? Você não tem que saber exatamente mexer com manipulação matemática em si, mas análise de equação, tá? Então eu coloquei aqui o esquema da órbita elíptica, né? A órbita é elíptica, e a força da gravidade que o Sol faz sobre um cometa, poderia ser aquela relação lá, né, do Sol, cometa Halley. Aqui eu tô no meu desenho, tá Sol, planeta, dá na mesma, tá? Lembrando da universalidade das leis de Kepler. Tá bom, o período é em anos. Como é que varia essa força, hein? Se olhando aqui, de cara gera uma dúvida, né? Falar assim, pô, mas e aí? Como é que varia a força gravitacional? Vamos lá. Bem, a força gravitacional diz que ela depende da constante de gravitação universal, do produto entre as massas, massa do Sol aqui e massa do planeta,
dividido pelo raio orbital médio ao quadrado, tá? E bacana, vamos lá. Começando então, galera, lembrando que esse raio aqui, né, esse raio é o raio da órbita, tá? Então, por exemplo, nesse instante aqui, o que é o raio da órbita, tá? É essa distância, nesse instante aqui, né? Agora, beleza, vamos comparar aqui periélio com afélio. Lá no periélio, esse raio é pequeno. Então, e na verdade é o menor raio orbital aqui possível. Isso quer dizer que a força gravitacional atinge o seu valor máximo. É, bacana, já é bom pensar aqui, né? Poderia ter um gráfico aqui da força constante. Algum aluno talvez poderia pensar que a força gravitacional fosse constante. Não tem jeito de ser constante, tá? Só seria constante se fosse órbita circular. Tá bom. Ela é máxima no periélio. Vamos começar aí. A letra A, e letra B e letra D, ela te induz a começar lá do periélio. A letra C, galera, não faz sentido algum, né? Porque a letra C fala que em algum instante a força gravitacional é zero, tá? Então, a letra C você já exclui. Fica entre A, B e D. Tá, todas começam razoavelmente à medida do periélio, porque começa de um valor máximo, tá? Então, começa do máximo. Bacana. Quando vai lá para o afélio, olha o tamanho do raio orbital. Então, essa força cai. Cai depois de quanto tempo? De meio período, galera. Porque, olha, do periélio para o afélio, você tem meio ano do planeta, ou meio período de órbita aí. E corresponde a exatamente isso aqui, ó. A força foi de um máximo para um mínimo. E depois, ela volta a aumentar, né? O raio orbital do afélio para o periélio, ele vai diminuindo, tá bom? Então, ele vai diminuindo aqui e, consequentemente, a força volta a aumentar, tá certo? Então, essa força ela vai variando com o raio, tá? Com o raio da órbita, tá? Eu falei raio orbital médio, desculpa, é o raio da órbita, tá bom? Raio orbital médio lá na terceira lei de Kepler, tá bom? Então, bacana, tem que ser a letra A. Veja que não pode ser a letra B, porque a letra B fala que quando der meio período, ela voltou a ser máxima. Não, não tem jeito, né? Não tem jeito, porque aqui o raio é grande, o máximo possível lá no afélio, então a força tem que ir para um mínimo e não para um máximo, como está aqui. Tá certo? Então a resposta está aí, letra A. Então, bacana, com isso eu encerrei a revisão sobre leis de Kepler e gravitação universal. Deixa eu encerrar a gravação aqui para já gerar